Graça e paz, pessoal. Bom dia. Bom dia que o Galo já cantou. Você está feliz? Que bom. Seja muito bem-vindo ao canal. Todas as manhãs tem um devocional, tem uma reflexão na palavra de Deus aqui, em média 10 minutinhos. Então fica comigo até o final. Já se inscreva aqui no canal durante o vídeo, curte, comenta e compartilha. Amém? Essas atitudes são muito boas e ajudam muito o YouTube a dar mais relevância ao vídeo. Você pode colocar seu pedido de oração, a cidade de onde você está ouvindo, a cidade onde você mora, compartilhar algo sobre o texto, sua dúvida, apenas um emoji, um amém, mas isso ajuda muito. Amém? Hoje, sabadão, estamos no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, versículo 20. Vamos lá? Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro ou em Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Amém? Hades aqui com H no versículo 23, né, que está dizendo que Cafarnaum descerá até o Hades. Hades quer dizer, em alguns momentos, inferno, outro sepulcro, morte ou profundezas, né? Então, só para a gente entender aqui o contexto. E quando eu leio isso, escuto isso, que haverá menor rigor para Sodoma do que para Cafarnaum, que Betsaida, Corazim, Tiro e Sidom, todas essas cidades que viram, presenciaram milagres e sinais, maravilhas, e onde Jesus passou, pregou e fez tudo isso, e muitas pessoas não se converteram a Cristo, não aceitaram Cristo como Jesus, seu Senhor e Salvador. Naquela época falava cidade quando uma boa parte da cidade não aceitava, não acatava aquilo que estava acontecendo, era generalizada como cidade. Então ele está falando aqui para cidades, mas para os moradores dessa cidade, para todos aqueles que formavam estas cidades. E aí eu fico me perguntando, Senhor, tenha misericórdia desses que ouvem sua palavra e não aceitam o Senhor, que não ficam convertidos a esse amor radical que o Senhor teve para se entregar para nós, porque a palavra de Deus, a promessa do Senhor, ela é inclusiva também, né? Para todo aquele que nele crê não pereça. Então tem que crer nele para não perecermos. E você que está assistindo, haverá maior rigor para você do que para aquele que nunca ouviu a palavra do Senhor. Aliás, para os que Jesus volte, todos terão de ouvir, né? Mas quanto mais nós temos acesso, mais nós ouvimos, alguém fala para nós, mas mais nós temos acesso à Bíblia, a palavra de Deus, e não consumimos dela, não lemos dela, maior será o rigor para nós. E para você que não crê em Jesus, seu Senhor e Salvador, mas eu creio, Ives. Então, quando nós cremos, nós temos que ter evidências, nós temos que ter frutos e uma postura que condiz com isso, com o que nós acreditamos. Por exemplo, se eu torço para o Palmeiras, não é condizente que eu torça para o Corinthians, que eu fique vivenciando as coisas do Corinthians, ou se eu digo que trabalho para minha empresa, na qual eu trabalho na Galena,
Não é correto eu ficar, por exemplo, fazendo propaganda dos produtos do concorrente. Eu tenho que zelar por aquilo que eu acredito. Se eu acredito que Jesus, meu Senhor, meu Salvador, eu tenho que ter zelo com isso, tenho que ter temor quanto a isso, porque se Ele é Senhor, Ele é Senhor. Ele não é só o Salvador, Ele é Senhor e Salvador. Então Ele veio para nos salvar, mas Ele também é Senhor. E se eu não tenho zelo com isso, com aquilo que eu acredito, então ou eu não acredito, ou eu não entendi, e haverá maior rigor. Aqui ele está comparando essas cidades com Sodoma, a cidade que o Senhor destruiu. Os únicos que se salvaram de 2 cidades foram Ló e sua família. Olha o quão é perigoso se nós vivermos de acordo com aquilo que nós não acreditamos. Ou melhor, que nós não vivemos de acordo com aquilo que dizemos que acreditamos, mas não vivemos. Haverá um grande rigor para nós, para quem ouve e não vive, para quem ouve sobre Cristo e não crê que Ele é o Filho de Deus, que veio para morrer por nós, para nos livrar do pecado, para nos perdoar dos pecados e nos dar acesso à vida eterna, e ressuscitou dos mortos e está vivo até hoje e vai continuar até voltar e depois e para toda a eternidade. Então, no dia do juízo, aqui no 22 ele diz: mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para estes ímpios, para aqueles que não tiveram acesso. Ives, então eu vou me esconder de tudo. Não, ele está querendo burlar, vai ser pior ainda. Vai ter um rigor ainda maior quanto a isso, fugir ainda mais, né, da informação, do acesso a Jesus. Então nós temos livre acesso aqui onde nós vivemos, aqui no Brasil. Então haverá muito maior rigor para nós do que para aqueles que são perseguidos, para aqueles que estão no lugar onde não pode, porque lá é mais difícil. Então, aqui quando eu vejo essa comparação de que haverá um menor rigor para aqueles que viviam para uma cidade como Sodoma, comparado com essas, eu fico imaginando: Senhor, tenha misericórdia de mim pelo tempo em que eu acreditei. Eu sei que o Senhor já perdoou, mas tenha misericórdia de mim. Tenho temor que o Senhor derrame sua graça para que eu não volte a viver aquela vida que eu vivia longe de Cristo. Porque o rigor vai ser grande no dia do juízo. Então, por exemplo, se você tem acesso à Bíblia, você tem uma Bíblia, você diz que o Jesus é seu Senhor, seu Salvador, mas você não abre a Bíblia para ler, mas Ives, eu não entendo. Nós temos que exercitar, se nós não lermos, não nos debruçarmos disso, não meditarmos na palavra, como a própria palavra diz: medite de dia e de noite. Meditar é ficar se alimentando daquilo dali, lendo, relendo e entendendo. Ah, mas é muito. E quantos anos nós vivemos e nós deixamos de ler? Se ler 3 capítulos por dia, nós lemos em um ano. Quantos anos da nossa vida nós não lemos? Nós não temos que ver o quanto falta, o quanto é grande, o quanto nós deixamos de fazer, o quanto nós nos preocupamos com outras coisas do que com as coisas do Senhor. E se há dúvida sobre se aquilo que nós fazemos está certo ou errado, a palavra vai dizer. Conforme nós vamos nos debruçando na palavra, o Espírito Santo vai nos confrontando, nos confortando e nos orientando. Então, é através da palavra, da oração, que nós vamos ter esses entendimentos. Comece lendo pelos evangelhos. Nós
já estou aqui há 1 ano e meio, um pouquinho mais de 1 ano e meio com o devocional. Já fizemos de Mateus até as cartas de João, ou seja, só não fizemos o Apocalipse, que nós vamos fazer aliás, já vai ser ano que vem, né, quando fizermos. Pois fizemos Gênesis inteiro, todos os versículos, e já estamos novamente nos evangelhos. Então, eu já usei muitas vezes de desculpa, sempre falo uma coisa quando deixando de ler, mas não, na verdade não há desculpa. Há falta de interesse de nossa parte. Não falta tempo, falta posicionamento para a leitura da palavra. E eu imagino nesse dia do juízo, a hora que eu for dar a desculpa, mas Senhor, eu não conseguia ler. Mas você conseguia estar na rede social, conseguia assistir um filme, conseguia assistir uma série, conseguia assistir uma novela, conseguia assistir um jogo de futebol, conseguia um tempo para ir no cinema, conseguia um tempo para ficar sem fazer nada, conseguia um tempo para dormir a mais. O descanso não é errado, muito pelo contrário, o descanso é necessário e é ensinado por Deus para nós, na palavra também. Mas, às vezes, um sacrifício é necessário para a leitura. Amém? Então, que nós tenhamos compromisso com a palavra do Senhor, com as disciplinas espirituais, que nós venhamos ter um maior posicionamento para tornar isso hábitos da nossa vida, para que no dia do juízo a gente esteja tranquilo. Amém? Que Ele venha nos cobrar, não por isso, não pela falta de leitura da palavra, de oração e de relacionamento com Ele. Amém? Que Deus te abençoe nesse final de semana, um excelente sábado e domingo. Um grande beijo no coração, um forte abraço e até segunda.